Eu vejo a dor que você tenta esconder quando alguém importante se afasta. Eu conheço o peso do silêncio depois de uma discussão, o vazio deixado por uma despedida dura, a angústia causada por palavras que feriram fundo. Há noites em que você revive cenas, refaz diálogos na mente, imagina respostas diferentes, deseja voltar no tempo e impedir que tudo chegasse a esse ponto. Eu sei. Eu estava ali quando seu coração apertou. Eu ouvi aquilo que ninguém mais ouviu. Eu percebi lágrimas que caíram sem testemunhas. E hoje eu quero falar com você sobre essa frustração que nasce quando vínculos se quebram, quando laços parecem não ter conserto, quando a alma começa a acreditar que perdeu algo para sempre. Mas escute com atenção, nem toda ruptura é o fim da história. Nem todo afastamento será eterno. Nem toda ferida ficará aberta para sempre. Há cenários que os seus olhos chamam de irreversíveis, porém as minhas mãos ainda alcançam. Há emoções em ruínas que eu posso tocar. Há famílias desunidas, amizades rompidas, casamentos abalados, relações entre pais e filhos feridas pelo orgulho, pela mágoa, pelo cansaço, e ainda assim, onde muitos enxergam cinzas, eu continuo vendo possibilidade de cura. Você não precisa carregar sozinho o fardo de tentar entender tudo. Nem precisa fingir força enquanto por dentro desmorona. Eu não desprezo um coração partido. Eu não ignoro quem foi decepcionado. Eu não abandono quem foi trocado, esquecido, mal interpretado ou rejeitado. Eu sou Deus de restauração. Eu trabalho onde a dor se instalou. Eu entro onde a paz saiu. Eu reconstruo aquilo que parecia perdido. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, está escrito: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa palavra é breve, mas carrega um chamado poderoso. Eu não o convido apenas a sofrer em silêncio. Eu o ensino a caminhar em direção à paz, porque quem semeia a reconciliação carrega a marca dos meus filhos. Se essa mensagem já falou com você, deixe sua curtida, escreva nos comentários "Deus está restaurando meu coração" e inscreva-se no canal. Agora abra sua alma, porque eu quero tratar exatamente a ferida que você quase desistiu de mostrar. Você tentou ser forte, tentou seguir em frente, tentou convencer a si mesmo de que não doía tanto assim. Em alguns dias, até conseguiu sorrir diante dos outros. Em certos momentos, falou com naturalidade, cumpriu tarefas, respondeu mensagens, manteve a rotina em ordem. Porém, dentro de você, algo continuou desalinhado. Por que feridas causadas por vínculos rompidos não desaparecem apenas com o passar das horas? Elas se escondem em lugares profundos da alma e, quando menos se espera, voltam a pulsar. Um detalhe, uma lembrança, uma fotografia, uma data, uma música, uma ausência mesa. Qualquer coisa pode tocar aquilo que parecia adormecido. E é nesse ponto que muitos se perdem. Não apenas pela dor do rompimento, mas pelo que ela começa a produzir por dentro. A mágoa endurece. O orgulho levanta muros. A decepção sussurra que amar outra vez será perigoso. A mente passa a repetir perguntas sem resposta. Onde foi que tudo se quebrou? Por que não lutei mais? Por que falaram comigo daquela forma? Por que partiram sem tentar? Essas perguntas consomem energia, desgastam a esperança, enfraquecem a fé. Aos poucos, o coração deixa de buscar cura e passa apenas a sobreviver. Mas eu não criei você para viver aprisionado em lembranças dolorosas. Eu não formei sua alma para morar em amargura. Eu não soprei vida em você para que o ressentimento comandasse seus passos. Há dores que os homens não conseguem resolver com palavras bonitas. Há conflitos que conselhos humanos não alcançam. Há rachaduras emocionais tão antigas que já parecem parte da identidade. Mesmo assim, eu permaneço capaz de tocar exatamente esse lugar. Talvez você diga: Senhor, eu até aceitaria cura, mas reconciliação parece distante demais. E eu lhe respondo: você não precisa controlar o desfecho para me entregar o processo. Sua parte não é carregar o peso inteiro da restauração. Sua parte é permitir que eu trate primeiro o que foi quebrado em você. Antes de alinhar caminhos do lado de fora, eu começo reorganizando o interior. Porque um coração desordenado não consegue reconhecer a paz nem quando ela chega. E é justamente aí que eu entro, não para aumentar sua culpa, mas para arrancar de dentro de você aquilo que a dor tentou transformar em prisão. Eu sei que, quando alguém o fere, a primeira reação quase sempre é se proteger.
Você fecha portas, recolhe sentimentos, ergue defesas, evita novas aproximações. Isso parece segurança, mas muitas vezes é apenas medo vestido de prudência. E eu não condeno sua dor. Eu compreendo o impulso de se afastar para não sofrer outra vez. O que eu quero lhe mostrar é que a ferida não pode se tornar o governante da sua vida. Quando a mágoa assume o comando, ela não protege apenas do mal, ela também impede a chegada do bem. Há pessoas que continuam presentes fisicamente, mas já se distanciaram por dentro há muito tempo. Há lares em que o diálogo foi substituído por tensão. Há irmãos que não conseguem mais se olhar com ternura. Há amizades quebradas por mal-entendidos que cresceram no silêncio. Há casamentos enfraquecidos porque ninguém quer dar o primeiro passo. E enquanto cada um espera o movimento do outro, o tempo vai acumulando poeira sobre o afeto. O inimigo gosta disso. Ele se alimenta de atrasos, alimenta interpretações distorcidas, amplia feridas, fortalece o orgulho, porque sabe que um coração isolado se torna mais vulnerável. Mas eu o chamo para um caminho mais alto. Não um caminho de humilhação vazia, nem de aceitar abuso, nem de fingir que nada aconteceu. Eu o chamo para a cura que começa na verdade. Reconciliação genuína não nasce da aparência. Ela floresce quando a alma encontra coragem para abandonar máscaras. E essa coragem não vem apenas de você. Ela vem de mim. Sou eu quem fortalece os cansados. Sou eu quem dá mansidão aos que só conhecem confronto. Sou eu quem ensina o momento de falar e o instante de silenciar. Lembre-se do que está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não são pessoas fracas. São filhos que carregam minha natureza em meio ao caos. São aqueles que recusam alimentar guerras desnecessárias. São aqueles que, mesmo feridos, não permitem que o mal dite o próximo passo. E enquanto você me ouve agora, eu começo a quebrar dentro de você tudo aquilo que transformou sua tristeza em muralha. Porque muitas das batalhas que você enfrenta hoje não começaram no momento da ruptura, elas apenas ficaram visíveis ali. Certas dores já vinham se acumulando em silêncio. Pequenas frustrações não conversadas, expectativas não alinhadas, cansaços ignorados, palavras guardadas, gestos mal interpretados, ofensas minimizadas, ausências justificadas por tempo demais. Quando ninguém trata a raiz, o fruto quase sempre será amargo. E então chega o dia em que um acontecimento parece destruir tudo, quando na verdade apenas revelou o que já estava fragilizado havia muito tempo. Eu lhe digo isso não para aumentar o peso sobre sua consciência, mas para abrir seus olhos. Há situações em que você culpou somente o outro, enquanto escondia de si mesmo feridas, reações, impulsos e medos que também precisavam de cura. Em outras circunstâncias, fizeram de você o único responsável por algo construído por erros de muitos lados. Eu conheço a verdade inteira. Eu enxergo o que foi dito e o que foi calado. Eu vejo aquilo que você suportou e aquilo que você provocou. Diante de mim não há confusão, não há versão incompleta, não há aparência capaz de encobrir o real estado da alma. Por isso, quando eu começo uma restauração, não trabalho apenas no cenário externo. Eu examino intenções, purifico pensamentos, confronto orgulho, alivio culpas injustas, revelo excessos, arranco mentiras que o sofrimento plantou. Talvez você tenha começado a acreditar que não era digno de amor. Talvez tenha aceitado a ideia de que sempre será abandonado. Talvez concluiu que ninguém permanece, ninguém entende, ninguém volta, ninguém muda. Essas frases parecem proteção, mas são correntes. E eu não o chamei para viver acorrentado a conclusões produzidas pela dor. Há reconciliações que começam muito antes de uma conversa acontecer. Elas nascem quando o coração decide não servir mais à amargura. Elas surgem quando você me entrega o direito de julgar, de pesar, de conduzir. Isso não significa aprovar o erro de quem o feriu. Significa apenas retirar das mãos da mágoa o controle do seu futuro. Enquanto você segura o ressentimento como se ele fosse justiça, sua alma continua presa ao momento que a machucou. E eu quero libertá-lo disso, porque só um interior curado consegue reconhecer a estrada que leva à verdadeira paz. E quando eu falo em libertação, não estou tratando apenas de esquecer o que aconteceu. Esquecer nem sempre é possível, e muitas vezes nem é isso que cura. O que transforma é quando a lembrança perde o poder de governar suas emoções.
O que restaura é quando aquilo que antes o derrubava já não define mais sua identidade. Você pode recordar sem se destruir. Pode olhar para trás sem voltar a morar no passado. Pode reconhecer a ferida sem continuar sangrando por causa dela. Essa é uma obra que só minha presença consegue realizar com profundidade verdadeira. Talvez você ainda carregue dentro de si frases duras que ouviu de alguém importante. Palavras lançadas em um momento de ira, desprezo ou frieza. Declarações que atingiram sua autoestima, sua confiança, sua esperança. E mesmo que tenham sido ditas há muito tempo, continuam ecoando como se tivessem sido pronunciadas ontem. Mas ouça o que eu lhe digo agora. A voz que feriu você não tem autoridade final sobre quem você é. O que foi falado em descontrole não se sobrepõe ao que eu estabeleci sobre sua vida. Eu não o chamo de descartável. Eu não o vejo como insuficiente. Eu não o defino por rejeições, fracassos afetivos ou vínculos desfeitos. Há pessoas que romperam com você e deixaram a impressão de que tudo acabou porque você não era bom o bastante. Há outras que partiram sem explicação, e o silêncio delas se transformou em acusação dentro da sua mente. Aos poucos, a alma cansada constrói interpretações cruéis. Se tivessem me amado de verdade, teriam ficado. Se eu fosse diferente, não teria perdido. Se eu valesse mais, teriam lutado. Mas essas conclusões nascem de um coração ferido, não da minha verdade. E enquanto você se condena por dentro, fecha a porta para a cura que eu desejo derramar. Eu quero arrancar de você essa necessidade de medir seu valor pelo comportamento alheio. Nem toda saída define sua dignidade. Nem toda rejeição descreve sua essência. Nem todo afastamento representa abandono meu. Existem processos que você não entende agora, porém eu continuo trabalhando neles. Algumas reconciliações acontecerão diante dos seus olhos. Outras não voltarão a ser como antes. Ainda assim, em qualquer cenário, eu sou capaz de restaurar seu interior de tal forma que a dor deixará de ser o centro da sua história. E é justamente nesse ponto que muitos começam a resistir à minha ação. Porque uma parte do coração ferido até deseja alívio, mas outra parte quer manter a dor como prova do que sofreu. Você pensa que soltar o ressentimento é diminuir a gravidade daquilo que aconteceu. Imagina que perdoar é dar razão ao erro. Acredita que baixar as armas emocionais é se expor novamente ao mesmo golpe. Só que eu não estou pedindo que você negue a ferida. Estou ensinando você a não transformá-la em trono. Perdão não é chamar de leve aquilo que o machucou. Perdão é recusar que a ofensa continue ocupando espaço de autoridade dentro de você. Reconciliação, quando possível e saudável, não nasce da negação. Ela se constrói sobre verdade, arrependimento, sabedoria, limites e transformação. Nem toda aproximação será imediata. Nem toda conversa acontecerá no momento que você gostaria. Há ocasiões em que eu restauro o vínculo. Há outras em que eu restauro você, mesmo que o outro escolha permanecer distante. Em ambas, minha mão continua operando. Talvez o que o prende hoje não seja apenas o que fizeram, mas o que você gostaria de ter dito. Talvez haja frases atravessadas em sua garganta, pedidos de desculpa não feitos, gestos interrompidos pelo orgulho, tentativas que nunca saíram do pensamento. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece mover-se. A alma diz, agora já é tarde. A vergonha diz, depois de tudo, não há volta. O medo diz, se eu me abrir, posso me ferir outra vez. Mas eu não sou governado por esse tipo de impossibilidade. Eu alcanço corações que você já classificou como inalcançáveis. Eu preparo ambientes que pareciam fechados. Eu crio ocasiões que a lógica humana não previa. Romanos, no capítulo 12, versículo 18, ensina, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Repare bem, existe responsabilidade, mas também existe discernimento. Eu não exijo de você controle sobre a resposta do outro. Eu peço disposição reta, espírito limpo, intenção sincera, atitude alinhada com a paz. Quando seu interior se rende a mim, eu o ensino a agir sem manipular, falar sem ferir, recuar sem odiar, avançar sem esmagar. E essa transformação começa a desmontar, peça por peça, tudo aquilo que parecia impossível de ser restaurado. Então permita que eu lhe mostre algo essencial. A paz que eu produzo não depende de circunstâncias perfeitas, mas de um coração governado pela minha presença.
Enquanto você esperar que tudo ao redor se alinhe primeiro, continuará adiando a cura. Há pessoas que dizem querer reconciliação, porém alimentam internamente o tribunal da acusação. Há quem ore por restauração, mas revisita mentalmente a ofensa como se estivesse afiando uma lâmina. Há quem deseje ser abraçado, mas mantém os braços fechados por dentro. E assim a alma entra em contradição, porque pede cura com os lábios, enquanto protege a ferida com as emoções. Eu quero ensinar você a sair desse lugar. Traga a mim aquilo que ainda não conseguiu confessar com honestidade. Traga sua raiva, seu cansaço, sua vergonha, sua frustração, seu desejo de desistir de certas pessoas, sua dificuldade de voltar a confiar. Eu não me escandalizo com a verdade do seu interior. O que impede minha ação não é a sinceridade, é a resistência em permanecer escondendo o que precisa ser tratado. Quando você me entrega sem disfarces aquilo que está quebrado, eu começo a reorganizar o que parecia irreparável. Talvez seja necessário pedir perdão. Talvez seja necessário liberar perdão. Talvez seja necessário estabelecer limites firmes para que a reconciliação não seja apenas aparência religiosa, mas fruto de mudança real. Em tudo isso, eu sou seu guia. Eu não conduzo você à passividade cega, nem à dureza que afasta qualquer possibilidade de restauração. Eu ensino equilíbrio. Eu revelo a hora de falar com mansidão e a hora de esperar em silêncio. Eu mostro quando insistir seria imprudência e quando recuar seria apenas medo disfarçado. Lembre-se de José, em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20. Depois de tanto sofrimento causado pelos próprios irmãos, ele pôde reconhecer: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Veja a profundidade disso. O mal existiu, a dor foi real, a injustiça aconteceu. Ainda assim, eu fui capaz de atravessar a história com minha soberania e produzir um resultado maior do que a ferida. É isso que eu continuo fazendo. Não desperdiço lágrimas entregues a mim. Não ignoro ruínas colocadas diante do meu altar. Onde você enxerga apenas perda, eu ainda posso gerar maturidade, discernimento, compaixão e até reencontros que hoje parecem impensáveis. Por isso, escute-me com toda atenção agora. A história da sua dor não precisa terminar no ponto em que alguém o feriu. O que se rompeu entre você e outra pessoa não precisa decidir o destino da sua alma. Eu sou capaz de entrar nos lugares mais rachados do coração humano e trazer ordem onde antes só existia confusão. Sou capaz de apagar o veneno acumulado, silenciar acusações antigas, curar memórias adoecidas, desfazer nós emocionais criados por anos de decepção. Nada disso acontece apenas por esforço mental. Isso nasce quando você me entrega o que está partido e permite que minha verdade governe mais do que suas emoções feridas. Talvez exista um nome que pesa em sua mente agora. Talvez haja um rosto, uma conversa interrompida, uma ausência, uma culpa, uma saudade amarga, um pedido de desculpa nunca dito, uma reconciliação que parece improvável. Coloque isso diante de mim. Não fuja. Não endureça. Não continue chamando de proteção aquilo que, na verdade, tem mantido você aprisionado. Eu não o criei para ser morada permanente da amargura. Eu o chamei para viver em liberdade, clareza, descanso e paz. Mesmo quando o outro não muda no ritmo que você deseja, eu continuo transformando você. Mesmo quando nem todo vínculo é reconstruído da forma antiga, eu sigo restaurando sua capacidade de amar sem carregar correntes invisíveis. Mateus, no capítulo 5, versículo 9, declara: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa não é apenas uma bela frase, é uma identidade. Quando você escolhe a paz que vem de mim, você rompe com o ciclo da ofensa, interrompe a herança da dureza, fecha a porta para a vingança emocional. Pacificadores não são pessoas sem cicatrizes. São almas curadas o bastante para não multiplicar a dor que receberam. São filhos que aprenderam a refletir meu caráter mesmo depois de terem sido feridos. Então hoje, diante daquilo que parece quebrado, receba esta palavra: eu ainda restauro corações. Eu ainda reconcilio caminhos. Eu ainda alivio pesos escondidos. Eu ainda devolvo dignidade a quem foi marcado pela rejeição. Eu ainda derramo paz sobre ambientes consumidos por tensão. E se você me entregar, de verdade, o que está sangrando por dentro, a frustração não será seu destino final. Minha presença será.